Boa noite e vamos passar agora para o nosso minuto de sabedoria, que hoje é um tema bem interessante, como todos, né? Mas esse tema eu achei muito interessante. E foi ideia da Silvana. Silvana, o tema é seu, meu amigo. Ah, obrigada. Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho do trabalho de uma mulher, né, que ela se dedicou, sem cobrar um tostão, né, a ajudar os feridos da Primeira Guerra Mundial, né, as pessoas, aqueles homens que vinham mutilados para casa, né, e começou assim, com quem a gente vai, para quem a gente vai falar que é o nome dela, é a Anna Coleman Watts Lade. Ela nasceu na Filadélfia, né, no dia 15/7 de 1878, e ela era uma escultora, mas não era uma escultora de renome, não era conhecida, tudo, mas ela acabou casando e logo após o casamento, em 1917, ela mudou-se com o marido para a França. O marido dela, ele dirigia na Cruz Vermelha uma unidade, um departamento infantil sobre as crianças, né? Sobre as crianças. Então, e lá ela conheceu uma pessoa que eu não consegui saber se era homem ou mulher, porque o nome é Francis Wood. E ele trabalhava nesse departamento aí, só que ele fazia, arrumava algumas, como diz, algumas máscaras para homens que vinham mutilados da guerra, porque eles tinham muita vergonha, então às vezes eles perdiam pedaço do nariz, pedaço da boca, mandíbula, testa, e eles viviam enfaixados pelas ruas e na verdade muitos entravam em depressão, ficava só em casa, não saía. E ela começou a se interessar por isso a ponto de que ela começou a trabalhar no lugar e a Cruz Vermelha acabou financiando os produtos e deixando bem barato para que todos tivessem a oportunidade. E o trabalho dela ficou muito conhecido porque ela, talvez por ser mulher, ela era muito minuciosa. Então, o que que ela fazia? Ela pedia para a pessoa que estava mutilada no rosto para trazer uma foto antiga de como a pessoa era no normal antes de ter ido para a guerra. E aí ela tirava um molde de argila da pessoa, né? E com aquela foto, ela ia tentando fazer o melhor possível para ficar igual quando a pessoa era antes de ter ido para a guerra, né? E ela começou a ver que a argila era muito pesada, quando ela fazia um pouco mais fina para ficar melhor, quebrava. Então, ela começou a fazer os moldes em um tal de cobre galvanizado, que era mais fino, mais fácil de malhar no nariz, boca, queixo, e ela tinha uma coisa muito assim dela de querer chegar a uma perfeição, que ela pegava a pessoa, colocava, né, fazia todos esses moldes, e quando ela ia colocar esse material galvanizado, que era o cobre, ela pintava. Ela ia tentando mexer com as tintas a um ponto de chegar o mais próximo possível da pele da pessoa. Então, essas pessoas usavam, por exemplo, para sair, para ir em algum lugar, engatava no ouvido, né, na orelha da pessoa, esses moldes, e a pessoa se sentia bem melhor, se sentia mais parecido do que ela era antes de ser mutilada. Inclusive, ela pegava o cabelo das pessoas e ela fazia bigode, ela fazia sobrancelhas, né? Então, para ficar tudo o mais parecido possível. E o interessante é que ela não cobrava um tostão para isso, né? A Cruz Vermelha patrocinava e deixava bem mais barato o custo para essas pessoas pagarem. E depois que ela morreu, em 3/6 de 1939, com 60 anos na Califórnia, eles descobriram na casa dela caixas e mais caixas de carta agradecendo ela. Então, eles calculam que por essas cartas, ela ajudou e fez mais ou menos 20 mil máscaras para essas pessoas.
porque até então ninguém sabia que ela tinha tantas pessoas que tinham escrito para ela agradecendo. Foi depois da morte que eles encontraram essas caixas e eles foram computados, foram contando e viram que ela ajudou mais de 20 mil pessoas Ela morreu com mutiladas, quantos anos? Com quantos anos ela morreu, Silvana? com 60 anos. Jovem, morreu É, jovem, né? né? É que aquela idade também, né? Às vezes Naquela doença, época. né? Não, eu não consegui saber se ela morreu de doença, não só fala assim nas 3 pesquisas que eu fiz que ela morreu com 60 anos. E eles só foram descobrir o tanto que ela ajudou de pessoas por isso. Então, até a Lígia agora tem um videozinho, né, Uhum. para passar sobre ela, mas eu fiquei pensando que espírito abençoado, que espírito inspirado para ajudar tantas pessoas horríveis, porque as pessoas, vocês vão ver as fotos, as pessoas ficavam horríveis e elas morriam de medo, né, de sair, elas assustavam pessoas, elas se sentiam mal, então ela deu qualidade de vida para essas pessoas. Então, eu acho Misericórdia, assim né? que ela foi inspirada pelo Pai Celestial para poder ajudar. E ela disse que nunca cobrou um tostão pelo trabalho dela. Ela acordava Bondade, né? e já ia trabalhar nesse lugar. E aí ela trouxe para os Estados Unidos também, para os caras que estavam sendo mutilados, e tipo assim, ela ficou conhecida mundialmente na Primeira Guerra Mundial, logo após, por ela dar uma vida melhor para essas pessoas. Ô, Silvana, deu problema com o seu sistema? Comeu? Você parou. Tudo bem, mas você está ouvindo, né? Tá certo. Para mim, Congelou. Congelou, é. eu tô gelada. E olha que nem tá frio em Curitiba, tá super Todos os quente. seus recursos. Estima-se que em seus 4 anos de duração, dizimou a vida de 30 milhões de pessoas. Cerca de 20 milhões de soldados e civis tiveram seus corpos mutilados e suas faces desfiguradas. Muitos dos homens que lutaram nas trincheiras voltavam para casa deformados e cheios de traumas. Não conseguiam um emprego digno e foram quase que totalmente ignorados por seu país. O melhor que conseguiam eram subempregos com salários irrisórios que ninguém mais aceitava, sempre em lugares isolados ou de madrugada para não Isso. serem Não é vistos e isso. julgados pela Não, porque sociedade. aparece já a foto deles Eu já não tenho as mutilados. fotos. Eu não tenho as fotos. Não, não. É aquele que eu passei para você. Sim, Quer eu ver, Lígia? sei, mas eu Quer tentei ver? colocar, não consegui, aí eu peguei esse vídeo que É tem que tá, não sei o que, do YouTube, sabe? aquelas fotos. Esse já tem no Não. YouTube, mas esse já Não, tem no aquele YouTube. embaixo da foto que tem 4 pessoas mutiladas. Tá, deixa eu ver se eu consigo colocar, é que ninguém está aí dentro, nem a Ana, nem a Cristina, nem a Isabela. Mas vamos assistindo isso aí agora. A grandiosidade do conflito trouxe ao mundo muitos vilões e heróis. E um desses heróis traria um leve conforto e alívio na dor desses soldados. No caso, uma heroína. Em 1878, do outro lado do mundo, nascia Anna Coleman Whiteslade, uma jovem estadunidense que nos primeiros anos de vida se apaixonou pelas esculturas. Com a arte no sangue, concluiu seus estudos em Paris e em Roma. Volta para os Estados Unidos em 1905, onde conheceu e se casou com o médico Maynard Lade, com quem teve uma filha. Fez exposições de suas esculturas por todo o país com grande sucesso. Em 1917, o marido de Ana é indicado como diretor do Departamento Infantil da Cruz Vermelha na França e a família se muda para lá. Bem mais próxima dos eventos da guerra, Ana passa a ter contato com alguns dos soldados feridos que seu esposo ajudou a salvar. Comovida com o que viu, Ana usa de seu conhecimento em esculturas e estuda processos técnicos e materiais que poderiam permitir uma reconstrução, mesmo que parcial, do rosto desses homens, através de máscaras e maquiagem. Ela desenvolveu um material que continha látex e uma camada fina de cobre. Usando seu dom, pintava essas máscaras de maneira a ficar o mais próximo do tom da pele. O processo era demorado e complexo.
Primeiro, a artista analisava a face desfigurada da vítima e esculpia a máscara em moldes de gesso. Depois, entrevistava familiares dos soldados e analisava fotografias para poder fabricar as máscaras da forma mais fiel possível. Após as máscaras ficarem prontas, ela realizava o acabamento final no próprio rosto, deixando as vítimas da guerra com um semblante bem mais agradável aos olhos da sociedade. Até bigode, que era muito famoso na época, ela construía através de pelos de crinas de cavalo. Acompanhada de 4 assistentes, ela criou um estúdio de máscaras da Cruz Vermelha em Paris. Percorreu os hospitais de Paris em busca de pacientes. Quase 3.000 homens se candidataram a esse socorro. No seu estúdio era proibido espelho, o ambiente era tranquilo e amistoso, limpo e claro. Eram oferecidas palestras que preparavam os soldados para o retorno à sociedade. Ana os chamava de valentes sem rosto. Infelizmente, em 1923, o estúdio foi fechado. A Cruz Vermelha não podia mais pagar pelo trabalho. Ana produziu pessoalmente 185 próteses. Não existe registro físico delas uma vez que foram enterradas com seus portadores. Uma equipe altamente treinada e preparada pela própria Ana produziram outras milhares de máscaras por toda a França. Supervisionados de perto por ela, as próteses tinham um nível altíssimo para os padrões da época. Ana e família voltaram para Boston em 1932. Ela foi agraciada com a medalha da Ordem de São Sava na Sérvia e homenageada como Chevalier da Legião Francesa de Honra na França, por seu trabalho que é considerado a origem da anaplastologia, amplamente utilizado em cirurgia plástica e próteses. No entanto, as homenagens que mais a tocaram foram as inúmeras cartas recebidas dos soldados a quem não deu somente rostos, mas principalmente dignidade e vontade de viver. Uma das cartas dizia o seguinte: Obrigado por me devolver minha casa e minha mãe. Graças a você, eu terei uma casa. A mulher que eu amo não me considera mais repulsivo. Ana continuou com suas exposições por todo o país com grande sucesso até o seu falecimento em 3 de junho de 1939, aos 60 anos de idade. Nossa, eu achei ela assim, né? Imagina, né? As Espetacular, pessoas nossa. Desculpa que eu não pude colocar a foto, mas mostrou aí, pelo menos mostrou como é que estava fazendo. porque naquela outro vídeo mostrava a pessoa mutilada e depois a pessoa com a máscara, né? Então dava já uma outra aparência. Mas Ela deu, mostrou um pouquinho aí, Silvana. Eu não ela consegui deu colocar qualidade. na hora, então eu falei, não deu, cheguei tarde, então, mas Tranquilo, mas ela deu qualidade de vida para esses homens, né? Que eles voltavam, como diz, não viu o outro ali falar, né? Que a mulher dele achava ele repulsivo, porque era ruim até de olhar, né? As crianças tinham medo, então ela deu uma qualidade de vida para essas pessoas. E eu considero essa mulher muito inspirada, né? Ajudar e não cobrar nada nisso, né? altruísta também, né, É, Silvana? Altruísta. exatamente, é muito boa. Eu falei assim, nossa. Nós devemos ter mais Anas, né? Mais Anas igual ela, assim, né? Pessoas que têm a vontade e desejo de ajudar as pessoas, né? Porque mudaram a vida dessas pessoas que já sobreviveram a uma guerra, daí depois mutilada, né? Queriam continuar a vida e não podiam. E já Então, tinha um esse momento trauma, né? E já tinha um trauma, né, Silvana? já tinha o trauma de guerra, já tinha trauma de tudo, e ainda ficar tudo assim, né? Então, essa mensagem que eu deixo de sabedoria em nome de Jesus Cristo. Amém. Ah, muito obrigada, Mércia. Desculpa, vi Mércia aqui. Silvana.